Você tem buscado algum objetivo na sua vida, pessoal ou profissional, e não conseguiu realizar, ou vem tentando realizar isso há vários anos e ainda não conseguiu esse resultado que é tão importante para você, está se sentindo frustrado, está perdendo a confiança na sua própria capacidade, o programa de hoje vai te entregar uma ferramenta muito poderosa, muito eficiente, como as outras que nós temos deixado aqui nos programas anteriores. Você não pode perder, fique aí que já já a gente volta com o módulo número 5 aqui das Sementes do Sucesso no programa Interbusiness. Olha, existem muitas coisas na vida que são difíceis de administrar se a gente não tem algumas ferramentas básicas, se a gente não tem algum conhecimento específico que nos ajude a trazer clareza para a nossa linha de raciocínio. O objetivo do programa de hoje é falar a respeito disso. Vou te dar uma noção, uma ideia de um princípio que é importante ao final desse programa, que vai ser muito útil. Mas antes disso, deixa eu te dizer uma coisa. Nós todos, eu e você, temos uma série de problemas, uma série de dificuldades, uma série de objetivos, e essas coisas às vezes parecem que se somam, vira assim quase que fosse uma bacia, né? Um volume muito grande dentro da cabeça da gente, e a gente não consegue pensar direito como resolver esses problemas. Pense no seguinte raciocínio. Existem coisas na sua vida, existem dificuldades na sua vida, existem preocupações, e todas essas preocupações nós poderíamos colocar dentro de um círculo maior. Chame isso de círculo de influência. Porém, dentro do círculo de influência tem algumas questões que dependem só do que a gente faz. Depende da nossa influência, ou seja, essas questões, elas são possíveis de serem realizadas em função da nossa ação, do nosso comprometimento, da nossa vontade de agir sobre elas. Este segundo círculo, melhor dizendo, ele é menor, ele está dentro do círculo maior, que é o círculo de preocupação, e ele está mais no centro, é o chamado círculo de influência. Por que eu estou dizendo essas duas coisas para você aqui? Porque se existem preocupações, existem coisas que são foco da nossa atenção, muitas dessas coisas não dependem da nossa atuação, não dependem da nossa vontade, não dependem do nosso conhecimento. Porém, muitas outras coisas nós podemos interferir, nós podemos agir sobre elas. E é o círculo menor que está dentro desse contexto maior, que é o chamado círculo de influência, que é o que é responsável pela gente melhorar o desempenho, é responsável para a gente conseguir produzir com mais eficiência, é responsável para a gente ter uma vida feliz. Então preste muita atenção, divida na sua vida, escreva em casa todas as suas coisas que você precisa resolver, todas as coisas que estão ocupando o seu pensamento, o seu sentimento, e dessas todas aí, separe apenas as que você pode resolver com a sua ação, com o seu pensamento, com o seu sentimento. Por que isso é importante? Porque quando a gente fica com o pensamento voltado para todas as coisas de uma vez, a gente não tem foco e a gente começa a perder a capacidade de agir, porque a gente olha muito para coisas que a gente não consegue trabalhar, não consegue produzir, não consegue trazer um resultado mais positivo para elas. Mas quando você começa a trabalhar com as coisas que dependem única e exclusivamente de você, você começa a ter foco, você começa a ser mais proativo, você para de reclamar das coisas que não estão ao seu alcance. Tudo isso é muito importante para a gente crescer. Faça então novamente essa linha de raciocínio junto comigo. Pense em todas as coisas que são objeto da sua atenção e separe delas as coisas que você pode agir sobre elas, que dependem do seu crescimento, da sua vontade, da sua disposição, da sua grandeza de espírito e do seu caráter. É a zona de influência, ela normalmente é menor, mas quanto mais você trabalhar sobre a sua zona de influência, o seu círculo de influência, ele vai se expandir e você vai perceber ao longo do tempo que coisas que estavam só na sua preocupação, estavam fora da sua influência, estavam no seu círculo de preocupação, você também vai ter capacidade de atuar sobre essas coisas, tá certo? O programa de hoje vai, ao final deste dia, mostrar isso para você com mais clareza. Olha, então pense no seguinte, toda vez que nós estamos trabalhando com os nossos objetivos, se nós temos uma capacidade mais positiva, mais direcionada para as nossas competências, nós trabalhamos com uma parte do cérebro, com
um tráfego de energia, um impulso elétrico que nós chamamos de neuroassociações, ou as sinapses neurais. Vou simplificar. Caminhos de dor, de tristeza, de frustração, eles percorrem um fluxo sempre num alinhamento ou sempre pelos mesmos neurônios. Coisas boas, felizes, emoções positivas, por sua vez, elas passam por uma outra parte do seu cérebro. A neurociência já descobriu isso, e o porquê que eu estou te dizendo isso aqui? Porque se você é uma pessoa que é mais propensa a pensar em problemas, é mais propensa a se abater, é mais propensa a reclamar, é mais propensa a se desanimar e não se sente capaz de enfrentar as dificuldades que tem, a tendência é que você crie dentro do seu cérebro um caminho que passe mais sofrimento do que prazer, mais sofrimento do que coisas boas. Então você vai criando um software dentro da sua cabeça, que é um software que produz dor, mas por outro lado é muito pouco capaz, muito pouco potente para produzir alegria, felicidade, criatividade e desempenho. Então pense qual é o nível ou a qualidade das suas emoções predominantes no seu dia. Você passa mais de 50% do seu dia preocupado, triste, infeliz, tenso, ou por outro lado, você passa mais de 50% do seu dia alegre, de bom humor, confiante, pensando que você, independente dos problemas que enfrente, você é capaz de melhorá-los, você é capaz de superá-los. Olha que coisas importantes que eu estou dizendo para você aqui, e eu vou deixar aqui duas reflexões também que eu colhi aqui nesse material para o programa de hoje, que são duas frases muito interessantes. Olha isso aqui. Imaginar é o princípio da criação. Nós imaginamos o que desejamos, queremos o que imaginamos e, finalmente, criamos o que queremos. George Bernard Shaw, escritor e dramaturgo que foi Prêmio Nobel de Literatura. Você fala, Marcelo, mas é um artista, eu queria alguma coisa de uma pessoa racional, de uma pessoa lógica, de uma pessoa que trabalhasse com a realidade, porque essas coisas do pensamento para mim são muito intangíveis. Tá bom, você vai ter aqui também uma reflexão de uma pessoa bastante lógica, bastante cartesiana. Olha isso aqui. Os átomos e as partículas não são reais. Eles formam um mundo de possibilidades, não um mundo de coisas e fatos. Werner Heisenberg, físico alemão, também prêmio Nobel. Por que eu estou te dizendo todas essas coisas? Eu queria que você compreendesse que o que governa os resultados que nós conseguimos alcançar na vida não são os fatos que nós chamamos de reais, mas a forma como nós reagimos ao que acontece, a forma como nós interpretamos a chamada realidade, entre aspas. Por que realidade, entre aspas? Porque a realidade não é um fato. A realidade é uma percepção. Compreenda que a sua forma de perceber o mundo, a sua forma de perceber as pessoas, a sua forma de pensar no seu cliente, a sua forma de pensar nas pessoas que estão em volta de você, dos seus familiares, dos seus amigos, tem uma grande influência no que você colhe desses relacionamentos. O que é percepção? Todos nós selecionamos informação do meio que nós convivemos, nós organizamos e interpretamos essas informações. Então não existem fatos verdadeiros, existem interpretações desses fatos e é isso que é importante a gente saber. Mas nós vamos aprofundar e eu vou ficar mais objetivo ainda no segundo bloco para te dar uma linha de raciocínio bastante palpável para você conseguir trabalhar efetivamente isso na sua vida pessoal e profissional. Me aguarde aí que a gente já volta. Retomando aqui o programa Interbusiness, eu acabei de dizer para você que se você passa mais de 50% do seu tempo com problemas e preocupações, com sentimentos difíceis, negativos, de incapacidade ou de falta de coragem, falta de fé em si mesmo, você vai criando ao longo do tempo um software mental, que são as sinapses neurais, os caminhos pelos quais os impulsos elétricos passam de um neurônio para o outro, isso vai engrossando, isso é um fato que a neurociência já comprovou, e o fato de você pensar mais de 50% do seu tempo de forma negativa, de forma
depressiva, de forma descrente da sua capacidade, vai gerando em você um software que vai destruindo a sua capacidade de sentir prazer, ser criativo, ser feliz e produtivo. Ora, dissemos então que também nessa linha de raciocínio, que o mundo objetivo ele é muito mais percebido. Você pode ver que tem gente que olha para uma situação que para você é o maior drama do mundo e a pessoa administra aquilo com grande facilidade. Verdade ou mentira? Muitas coisas que nós passamos na vida e a gente acredita que a gente não tem capacidade de resolver, a gente vê outras pessoas, em algum momento, conseguindo em situações mais difíceis do que a nossa, produzir mais, ser mais efetivo, ser mais feliz. Isso é um fato. E o porquê que isso acontece? Porque a forma como nós percebemos a realidade é que vai dar o tom se aquilo é possível de ser resolvido ou não, se aquilo é positivo ou não. E quanto mais capaz de enxergar as coisas de uma forma clara, de uma forma proativa, de uma forma que você acredita ou eu acredito que nós podemos influenciar o resultado do mundo, mais capaz a gente é de fato de resolver, tá certo? Então, pense numa situação seguinte, quantas vezes você disse alguma coisa e passou uma informação para alguém, lá na frente isso se mostrou não ter sido correto. A pessoa não entendeu o que você quis dizer, isso acabou gerando um problema, acabou gerando um dano. Por outro lado, quantas vezes você disse também, ouviu de alguém alguma coisa, melhor dizendo, alguém te passou alguma informação, te disse alguma coisa, e você também não entendeu exatamente o que aquela pessoa queria dizer? Isso acontece com a gente a todo tempo. Toda vez que nós não somos capazes de compreender a informação de forma correta, toda vez que nós não somos capazes de articular um processo de linguagem, de comunicação, que seja verdadeiro e seja percebido pelo outro de forma clara, isso nos gera uma série de dificuldades. Isso faz com que a gente seja interpretado de uma forma diferente do que a gente gostaria de ser, a mensagem parece que não chega, né? E faz com que nós também julguemos muitas vezes as pessoas em volta de nós em função de coisas que nós temos certeza que elas estão pensando, que elas tiveram todo o interesse em dizer, mas isso não é verdade, né? E quando a gente vai saber a verdade dos fatos, ou quando as pessoas vão entender de fato o que a gente quis dizer, a gente vê que tem uma diferença muito grande entre o que foi dito e o que foi entendido. Mais uma vez, a influência da percepção. Ora, qual é o mecanismo, qual é a ferramenta mais poderosa para você criar resultado, para você ser feliz, para você criar credibilidade, para você criar confiança, para você fidelizar clientes, para você liderar pessoas na sua empresa? A comunicação, não é isso? A comunicação. Saber falar de forma adequada, saber transmitir a mensagem e, principalmente, saber conduzir as emoções das pessoas e respeitar as emoções, o mundo emocional das pessoas que nós estamos conversando, é fundamental para a gente ser bem sucedido na comunicação, é fundamental para a gente criar um resultado bastante positivo. Ora, segundo a Forum Corporation, em pesquisa com as 15 maiores empresas prestadoras de serviço nos Estados Unidos, mais de 70% dos clientes perdidos são perdidos por problema de comunicação. Você sabia disso? Você já perdeu algum cliente, já perdeu algum amigo, já teve algum problema, perdeu o contato com um familiar seu porque se rompeu a comunicação? Quando a comunicação é cortada, todas as outras coisas vão para uma zona escura e a confiança vai embora e tudo se perde. Você está em casa, tenho certeza que está me ouvindo, está acompanhando essa linha de raciocínio, sabe que isso é verdade. Então nós precisamos falar, mas antes da gente falar, a gente precisa compreender. O primeiro princípio da comunicação efetiva é compreender antes de falar. Vou repetir. Para que você se comunique bem, antes de falar, você precisa aprender a entender a outra pessoa. Tem uma frase que diz o seguinte: para ser bom toureiro, você precisa primeiro aprender a ser touro. Ou seja, você precisa entender o mundo emocional da outra pessoa, você precisa entender o ponto de vista, a história de vida dela, em que ela acredita, para você saber colocar a comunicação, as palavras, para você conseguir criar confiança nessa comunicação.
Então, para compreender bem as pessoas, a gente precisa de duas coisas: respeito pela pessoa e consideração. Algumas dicas muito simples. Primeiro, não interromper. A gente tem essa mania muito de interromper a linha de raciocínio das pessoas. A gente, às vezes, julga que o que a outra pessoa vai nos dizer não é interessante. A gente se desvia, né, perde o foco, a gente começa a olhar o relógio, olhar o celular. Isso é péssimo na comunicação. A gente só quer ouvir o que interessa para a gente, ou a parte da mensagem que nos interessa. Isso também é muito ruim na comunicação. A gente não presta atenção na comunicação não verbal, ou seja, tudo que é dito pelo corpo, não só pelas palavras, o olhar, a posição, as mãos, como que a pessoa, o tom de voz, não só as palavras, mas o tom com que as palavras são ditas, né? E, finalmente, para você compreender bem, é bom sempre perguntar assim, olha, vou repetir, você está me dizendo então, e repita o que você entendeu, para ver se de fato é aquilo que a pessoa quis dizer. E para ser compreendido, que é o outro lado dessa questão fundamental, fale com clareza, seja objetivo e compreenda profundamente o modelo mental, o jeito que aquela pessoa pensa, o nível de instrução que ela tem, qual é o nível social, quais são as informações que ela tem. Cheque as informações que ela tem antes de você poder dar o seu ponto de vista, colocar o seu alinhamento sobre essas questões todas. Então, a comunicação efetiva ela tem duas coisas. Ela tem respeito e consideração quando você está ouvindo. E depois, a coragem de você ser claro e objetivo e respeitar o modelo mental e o mundo da pessoa que está te ouvindo. Tá bom? Termina agora o segundo bloco e nós voltamos agora já para completar esse programa de hoje com a lei mais importante que nós estamos caminhando para ela agora. De todas as que eu já disse até hoje, eu considero a de hoje a mais importante. Eu vou te dizer já qual é. Me aguarde aí. Retomando o programa Interbusiness, então dissemos hoje aqui, nos primeiros dois blocos, que é importante a gente compreender que tudo na vida é uma questão de percepção, que é possível a gente trabalhar com as coisas, ou é mais importante, melhor dizendo, a gente trabalhar com as coisas que estão ao nosso alcance, a nossa capacidade de gerenciamento, que eu disse que é aquele círculo menor, ou seja, de todos os problemas que a gente tem, que a gente chama de zona de preocupação, ou círculo de preocupação, existe um espaço menor, que são aquelas questões, aquelas situações que a gente pode interferir diretamente, portanto a gente pode mudar o resultado, que eu denominei aqui círculo de influência. Pedi para você colocar num papel, num caderno, todas as suas questões que te preocupam e identificar dentre todas elas quais dependem exclusivamente de você. São essas que vão te ajudar a melhorar o teu desempenho. Disse aqui também que a realidade objetiva não existe. Diz que depende muito de como a gente enxerga a vida. Diz que quando a gente enxerga a vida de uma forma negativa, nós vamos treinando o nosso cérebro para cada vez mais só enxergar problemas. E se a gente consegue ter uma postura mais positiva, uma postura na qual a gente se sinta mais forte, mais capaz de mudar a nossa circunstância, a circunstância dos que estão à nossa volta, a gente começa então a ganhar poder de influência e o nosso círculo de influência, que era pequeno, começa a crescer e você começa então a resolver todas as questões da sua vida. Já você vai assistir um vídeo a respeito disso. Bom, a lei número 5, se não me engano, isso mesmo, a lei número 5 de hoje é a mais importante de todas as que foram ditas até hoje. E eu comecei esse assunto aqui falando sobre comunicação, porque é a comunicação. Só que, sobre a comunicação, sobre esta lei muito importante, guarde isto. Procure compreender as pessoas antes de ter a intenção de que elas te compreendam. Compreenda antes de ser compreendido. E isso só vai ser possível se você prestar atenção naquelas dicas simples que eu dei ali, mas todas elas muito valiosas para melhorar a tua capacidade de comunicação. Por que é importante falar bem? Por que é importante falar com empatia? Falar reconhecendo os valores, as emoções, os sentimentos das pessoas,
Porque os valores, as emoções e os sentimentos vão filtrar tudo que você está dizendo. Vão filtrar todas as informações que eu estou passando para você, dependendo da emoção com que eu passo e dependendo do estado emocional com que você está em casa agora nos assistindo. Isso é um fato. É preciso reconhecer o estado emocional, o mundo emocional das pessoas. Reconhecer o mundo emocional das pessoas é ter empatia, é saber se colocar no lugar do outro. Não significa concordar com o que as pessoas estão dizendo. Significa você valorizar o sentimento e começar a buscar uma solução para os problemas em função do que você sente que está acontecendo no mundo emocional das pessoas. Benefícios. Por que isso é tão importante? Não tem praticamente fim. Tudo de bom que pode acontecer com a comunicação empática. Para você que é líder, saiba que na sua empresa, se é uma instituição pública, qualquer que seja a tua função de gerenciar ou de mostrar o caminho para as pessoas, a comunicação é a ferramenta mais poderosa de todas as competências chamadas de competências emocionais. Benefícios. Aumenta a informação, previne e soluciona problemas, aumenta a percepção de valor, as pessoas acreditam que produtos e serviços são melhores, reduz tempo e dinheiro com o retrabalho, você não precisa pedir várias vezes para que as coisas sejam feitas, aumenta a velocidade de processo, aumenta a receita da sua empresa, aumenta a fidelização de clientes, promove bem-estar e fidelidade a todos. Assista agora um vídeo muito bacana, muito importante que eu selecionei para a gente fechar. Eu volto já já para concluir esse bloco de hoje do programa Interbusiness, falando hoje sobre comunicação e sobre essa lei tão importante que é procure compreender antes de ser compreendido. Assista o vídeo aí. Soichiro Honda, adolescente, pegou tudo o que tinha e investiu numa pequena oficina mecânica, onde começou a desenvolver o anel de pistão. Queria vender seu trabalho para a Toyota e, por isso, trabalhava dia e noite. Quando finalmente terminou de desenvolver os anéis de pistão e os apresentou à Toyota, seu produto foi recusado, voltou à escola por mais 2 anos, ouvindo as risadas e deboches dos professores e colegas, que consideravam seu sonho absurdo. 2 anos mais tarde, a Toyota deu a Soichiro o contrato que ele tanto sonhava. Surge um novo obstáculo. Com a guerra, o Japão negou a Soichiro o concreto que precisava para construir sua fábrica. Sem o apoio do governo, ele criou uma nova estratégia e produziu seu próprio concreto. Durante a guerra, sua fábrica foi bombardeada 2 vezes. Soichiro não se abateu. Reuniu sua equipe e recolheu os botijões de gasolina que os aviões americanos descartavam e transformou em matéria-prima para seu novo processo industrial. 1945. Um terremoto destrói o que restou dos bombardeios. Com futuro incerto, Honda vende sua fábrica para a Toyota. Em meio à grande escassez de gasolina e os problemas de transportes no Japão depois da Segunda Guerra, Soichiro teve uma nova ideia. Comprou um lote de motores usados para geradores e adaptou em bicicletas. O sucesso foi imediato. Seus vizinhos e conhecidos começaram a pedir as bicicletas motorizadas, até que ele ficou sem motores. Precisava de uma nova fábrica, agora para produzir os motores, mas não tinha capital. Como solução, Soichiro enviou uma carta pessoal a cada um dos 18 mil proprietários de lojas de bicicletas do Japão e convenceu 5 mil deles a adiantarem o capital que necessitava. Em setembro de 1948, era fundada a Honda Motor Company e em 1949 nasce a primeira motocicleta Honda. Hoje, suas empresas empregam mais de 100 mil pessoas e a Honda é considerada um dos maiores impérios automobilísticos do mundo. O sucesso é construído de 99% de fracasso. Soichiro Honda. Pessoal, vocês acabaram de assistir aí o filme do fundador da Honda, o Soichiro Honda, e eu te faço uma pergunta e um desafio.
As 5 leis estão aqui. Preste atenção se ele não fez tudo o que nós temos dito aqui, se ele não foi uma pessoa responsável, se ele não demonstrou desde a adolescência um propósito, que é a lei número 2, se ele não foi um construtor de credibilidade, porque muito cedo, mesmo sendo uma pessoa que era motivo de chacota dos seus pares, conseguiu superar isso e construir uma grande credibilidade, e você sabe que isso é questionável, hoje mais do que nunca. Se ele foi uma pessoa que ele achava que o mundo era um mundo que não tinha para todo mundo, que faltava, que não tinha dinheiro, que não tinha bem-estar, ou se ele foi uma pessoa que se focou na abundância, que é a lei número 4. Se ele conseguiu achar a resposta até pegando galões de gasolina descartados pelos aviões americanos. Então você viu aqui, nesse filme curtinho, que o Soichiro Honda fez tudo isso e, com certeza, ele conseguiu comunicar o valor de uma empresa, comunicar a seriedade e a qualidade dos seus produtos, comunicar a verdade dele como pessoa. Isso é inquestionável. Hoje, mais de 100 mil pessoas trabalham para a Honda. Então eu espero que você tenha gostado, que você faça uma sincera reflexão e nos aguarde aqui no próximo programa Interbusiness. Forte abraço!